Meu nome é Erin Gonçalves Freitas, sou graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário INTA-UNITA. Tenho especialização no TEA e na psicomotricidade. Atualmente, trabalho na rede de ensino municipal de Salinópolis, Pará. Vou falar sobre a minha experiência com criança autista. O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais e déficits de comunicação e na interação social, padrões e do comportamento repetitivos, e podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Na sala de aula desenvolvo atividades lúdicas através dos jogos pedagógicos. Utilizo o alfabeto móvel. No alfabeto móvel, sempre associo as letras com o desenho. Que letra é essa? D. Próximo. E essa? N de novelo. Ok. Próximo. E esse? É um X de xícara. Muito bem. Utilizo os números. Sempre utilizando os números é a quantidade. Que número é esse? É o 5. Temos 5 quantidades. Procurar o número está na cor amarela. Ótimo, muito bem. Próximo. Que número é esse? 7. Quantas quantidades? 7 abelhas. Você procura o 7. Muito bem. Também se tem o número em libras, que é ótimo. Você conta nos dedinhos. Quantos números tem? 4. Você vem e procura o 4. Mais um número. E esse? 3. Muito bem. Além dos números, também temos o livro de atividades. Dentro do livro se trabalha os números e as vogais. Retira-se as letras. E os números, trabalha o número e as cores. De acordo com as cores é o número. Também temos os lápis, associando as cores novamente. Sempre retirando e colocando. E tira todas as cores, né? Aí depois você vem e coloca tudo novamente de acordo com a sua cor. Temos o semáforo, apresentando sempre as cores corretas, verde, o amarelo, o vermelho. Também tem as formas geométricas, que é muito importante. Sempre de acordo com as suas cores, você vai falando as cores, as formas, tá? Também trabalhamos a ciência, que é o corpo humano, como é cabelo, a roupa, como se vestir. Também temos os números, podemos contar no dedo e retirar e colocar novamente. Também temos as ciências, que é como você tem que aprender a escovar os dentes. Tá sujinho, vamos aprender a escovar os dentes? Você pega a sua escova e sempre circulando. Isso é muito, muito importante. Também utiliza-se o livro com leitura de imagem, que é muito importante. Aqui eu trabalho o Pontos Turísticos de Salinópolis, farol antigo e o farol atual. Também temos Ponte do Caranã, ela por fora e ela por dentro. No caso aqui também temos o Porto Grande, para o aluno identificar como é importante, como é bonita a nossa cidade. Olha, esse aqui é o Aqualândia, é o que é mais buscado pelos nossos turistas. E esse aqui, a Nova Orla, pôr do sol, é maravilhoso. E as nossas praias, você sempre tem que vir. Atrativos e o aeroporto também, quando puder vá lá. E essas atividades são algumas que eu trabalho dentro da sala de aula com meu aluno autista, para ele ter um bom desenvolvimento. As atividades lúdicas trabalham
a construção do conhecimento e desenvolve a imaginação do aluno. As atividades desenvolvem o raciocínio, a criatividade, que vem contribuir na aprendizagem e no desenvolvimento social, cultural e pessoal do educando. E dessa forma, o aluno aprende de um jeito prazeroso, que acontece através dos jogos e brincadeiras, e da atividade recreativa. O lúdico é uma ferramenta pedagógica que vai facilitar o aprendizado mais significativo e, acima de tudo, mais eficaz. A implementação do lúdico no ambiente escolar é relacionar os conteúdos programados com o professor da sala de aula. Os jogos educativos acabam simulando as atividades práticas e tornando o processo mais dinâmico e contextualizado. Sem falar que o lúdico na educação também tem um papel crucial na inclusão, pois são naturalmente adaptáveis e assim permitindo que o aluno tenha uma aprendizagem efetiva e contribuindo no desenvolvimento acadêmico e possibilitando um fortalecimento das relações sociais dentro da sala de aula, transmitir os conhecimentos e possibilitando que o aluno perceba que não está ali apenas brincando em sala de aula, mas sim que ele está armazenando os conhecimentos repassados pelo professor e tornando esse processo de aprendizagem mais fácil e assim promovendo a aula com qualidade e buscando o interesse e a necessidade do aluno, e com isso, importante na vida acadêmica, fortalecendo no processo de socialização, comunicação, expressão, construção do pensamento, que pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do ser humano, seja ele em qualquer idade, e proporcionar a aquisição do conhecimento e da aprendizagem através dos jogos lúdicos e atividades. Fui ao encontro da equipe de profissionais que atua dentro da escola para dialogarmos como é realizado o acolhimento e como elas recepcionam o aluno na sala do AEE e como esse acolhimento realmente acontece e quais as atividades serão realizadas depois do aluno ter passado pelo processo da anamnésia e quais as atividades são realizadas com cada um deles. Cada atividade tem um propósito e com um desenvolvimento de aprendizagem. Fui ao encontro da equipe de profissionais que atua dentro da escola para dialogarmos como é realizado o acolhimento e como elas recepcionam o aluno na sala do AEE e como esse acolhimento realmente acontece e quais as atividades serão realizadas depois do aluno ter passado pelo processo da anamnésia e quais as atividades são realizadas com cada um deles. Cada atividade tem um propósito e com um desenvolvimento de aprendizagem. Ela vai falar para nós um pouquinho da experiência dela com o aluno PCD autista, que é o trabalho que ela desenvolve dentro da sala de aula, inclusivemente dentro da sala do AEE. Boa tarde, eu sou a professora Dalza Modesto, trabalho no atendimento educacional especializado da Escola Cecília de Nazaré. Sou graduada em Pedagogia e pós-graduada no atendimento educacional especializado e estou cursando Neurociência na Educação. E falar um pouco da experiência em trabalhar com essa clientela do autismo, a gente, para iniciar um trabalho, a gente precisa primeiro conhecer um pouco daquilo que nós vamos desenvolver. E dentro dessa prática, a gente observa que o autismo, a gente precisa entender que um laudo, ele é um laudo, mas o ser humano, ele é individualizado, ele tem experiências de vivência na sua família e que às vezes, em muitos casos, pela experiência que eu tenho em atender já há mais de 5 anos essas crianças, o laudo às vezes não condiz com as características que eles desenvolvem, com as habilidades que eles apresentam. A forma com que eles observam o mundo, de certa forma, é diferente da nossa.
Mas quando a gente recebe essa criança e a gente sabe que ele tem uma condição diferenciada, né, porque a gente entende que pelo espectro do autismo, que é uma condição diferenciada, é um distúrbio do neuropsicomotor que afeta todas as áreas do desenvolvimento da criança e em diferentes níveis, possa-se dizer, né? Porque o autismo a gente tem no nível 1, nível 2 com suporte e nível 3. Né? Então a gente percebe que o nível 1 é o nível leve, considerado leve, com suporte, mais leve. Né? Então nós temos também o nível 2, que é o moderado, o próprio nome já diz, né? Em uma fase de moderação. E o terceiro nível, que é a maioria dos nossos alunos, que são o nível 3, que é o severo. Né? A verbalização não contém neles, eles não verbalizam diretamente o que falam, então essa é uma das maiores dificuldades, não só nós como profissionais da área, mas também, às vezes, até as famílias mesmo, elas têm essa dificuldade de lidar com a criança não verbalizada, que estão sentindo o que querem, na verdade. Então, deixa eu falar para vocês, para iniciar o nosso trabalho na sala de atendimento educacional especializado, primeiramente começa com matrícula regular da escola. Os alunos são matriculados no ensino regular, na sala regular, com as outras crianças. A partir do momento que a gente tem conhecimento desse aluno, com o CID, com o laudo, chega até nós a informação via secretaria, informa que essa criança está na escola e ela vai precisar receber esse atendimento num contraturno, porque nós não podemos tirar a criança do seu tempo pedagógico da sala de aula. A gente precisa trazê-los no contraturno para a nossa sala, para que ele venha receber esse atendimento. E como é que começa esse atendimento? Temos a matrícula, sabemos a criança, contato, endereço, enfim. Entra-se em contato com o pai, com a família, o responsável, e a gente começa primeiramente com uma ficha de anamnese. A gente preenche essa ficha de anamnese e aqui vai contar a história dessa criança, em diversas habilidades que ela possui, as autonomias que ela já tem. Então, através dessa ficha, a gente consegue conhecer a criança, não em seu todo, mas um pouco já para a gente começar a iniciar o nosso trabalho. E a gente preenche essa ficha, chamando a família, e a partir dessa entrevista com esse responsável, ele vai nos direcionar o nosso trabalho. Depois dessa ficha preenchida, a gente vai fazer nosso cronograma de atendimento, porque nós também não colocamos as crianças todas ao mesmo tempo. São cronogramas, são horários, eles recebem esse atendimento com atividades direcionadas. Não é qualquer atividade, é a partir dessa ficha que a gente começa o atendimento com eles. E aí a gente vai fazer o plano educacional individualizado, que é um documento que também nós temos na nossa sala de atendimento especializado. E aqui a gente vai colocar tudo aquilo que nós queremos com aquela criança, que nós queremos receber esse feedback desse trabalho, né? E aí a gente preenche tudo isso e a partir daí a gente vai começar a atender. E aí quando nós recebemos a criança, a gente vai conhecer primeiramente, ela vai ter que ser introduzida ao ambiente, porque como a gente sabe, o autismo, a pessoa que tem autismo, ela trabalha muito rotineira, existe uma rotina e a gente não pode quebrar uma rotina assim de imediato, porque eles reagem de forma diferente, eles podem agir de uma forma que não é bom, não é agradável, eles podem ter uma reação que ao invés de eu ajudá-los, nós vamos prejudicá-los. Então a gente precisa inserir ele no ambiente, ele vai conhecer cada particularidade da nossa sala. E a partir do momento que ele sentir a confiança, sentir-se seguro, né, porque nós somos um profissional diferente para eles. Eles estão acostumados com seus pais, com seus professores nas suas salas de aula, mas quando eles vêm para o atendimento, aqueles que nunca fizeram, é tudo novo. Então a gente precisa que eles se familiarizem com o ambiente e a partir dali a gente conhecendo a criança já um pouco, a gente vai introduzir a primeira atividade. E aqui eu tenho para mostrar para vocês algumas atividades que a gente consegue desenvolver com essas crianças. Aqui nós temos os aramados, nós temos várias formas de aramados, não só esses, mas outros. E eles gostam muito dessa atividade, porque ela desenvolve a coordenação visomotora da criança, movimento olho e mão.
Então, quando ele faz esse movimento, até mesmo as nossas crianças que são do nível 3, os mais severos, a gente não consegue que eles fiquem muito tempo concentrados. Mas 5 minutos ou até mesmo 3 minutos, ele fazendo essa atividade aqui da coordenação visomotora, a gente já observa que ao mesmo tempo que ele mexe com as mãos, os seus olhos acompanham. Então a gente já conclui que essa criança ela tem a coordenação visomotora desenvolvida. Também nós trabalhamos aqui com atendimento com lotoleitura. É um jogo que ele tem as letras. A criança observa a figura e aí ela vai procurar as letras. Lógico que a criança do nível severo, às vezes ela não consegue logo fazer isso aqui de imediato. Mas o nível 1 e o nível 2, muitos deles já conseguem, né? Porque ele memoriza, ele grava os desenhos e aqui ele vai memorizar as palavras. E aí ele vai procurar e quando não está correspondendo com a figura, o profissional que está em atendimento, ele o corrige e assim ele vai e coloca e assim ele vai aprendendo. No próximo atendimento, às vezes a gente repete a mesma ficha, eu costumo repetir um atendimento, se eu fiz um atendimento na segunda com a criança e eu sei que na quarta-feira ele vai retornar, eu procuro trazer à memória dele aquele último atendimento que ele fez, que é para ele relembrar aquilo que ele fez, para poder a gente introduzir uma outra atividade. Se for necessário, a gente permanece naquela mesma, se ainda não conseguiu o objetivo que a gente queria com a criança, a gente permanece. Ou busca um outro recurso para trabalhar aquele desenvolvimento com aquela criança. E aí esse alfabeto aqui também, eles gostam muito. Inclusive eu tenho um aluno que ele é nível 3 e ele não fala. Mas quando ele faz essa atividade aqui comigo, eu consigo escutar as letras, né? Porque ele gosta muito dessa atividade. Então ele procura a letra, coloca aqui, depois ele repete pra gente o nome da letra e o som. E ele consegue fazer isso na ordem perfeita, né? E ele faz isso perfeitamente, não só ele, como as outras crianças com autismo que nós temos também aqui. Eles fazem essa atividade e eles gostam muito porque o colorido chama muita atenção, né? Eles gostam muito desse universo colorido de coisas assim que chamam a atenção e eu quero deixar claro também que é lei do engano a gente achar que o nosso aluno com autismo ele tem que ser restrito só porque ele tem autismo, ele não pode isso, não pode aquilo. Eu não consigo ver a nossa criança dessa forma. Eu não consigo enxergar o meu aluno com autismo e dizer para ele que ele só pode isso, só pode aquilo por conta dessa limitação. Não, ele já é limitado por conta de um laudo, mas aqui não é a nossa proposta. Não é a proposta do trabalho educacional individualizado, de trabalhar com essa criança no atendimento. Não é essa a proposta. A proposta da sala de AE é que um dia nossos alunos se tornem dependentes, né? Eles sejam dependentes, capazes de calçar os seus próprios sapatos, amarrar os seus cadastros, né? Pegar seus alimentos e colocarem na boca, porque alguns deles ainda não conseguem mastigar, né? Eles conseguem apenas tomar mingau, papinha. Então, quando a gente começa a ver a nossa criança e a gente começa a limitá-la, aí a gente também está dizendo que ela não é capaz, que ela não vai conseguir. E não é esse o nosso propósito. E aí a gente começa a tirar coisas dele, porque eles têm fases. A criança com autismo, ela tem todas as fases de uma criança que não tem deficiência. Ela passa pela adolescência, pela puberdade, por todas as fases da vida a criança com autismo ela tem. Em alguns casos até mais aguçado. E aí a gente precisa tratar nossa criança, não todo o tempo com infantilidade, com meu bebê, minha criancinha, né? Eles têm fases diferenciadas, eles têm tratamentos diferenciados para isso. Então a proposta da sala de AE também é fazer com que essa criança ela venha se desenvolver, ela venha ser independente, né? Que seus pais eles possam, em alguns casos, dizer assim que meu filho ele faz coisas que até mesmo me surpreende. É surpreender realmente os pais, né? E nós temos tido esse feedback quando nós recebemos relatos dos pais, das famílias, quando eles nos encontram e dizem pra gente assim, professora,
a criança ela fez isso, fez aquilo outro, e outra hora ela não era capaz de fazer isso, ela não conseguia, mas agora ela já consegue. E então a gente começa a dizer para essa família que ele pode ir muito além daquilo que vocês estão vendo ele fazer, né? Basta que seja estimulado, né? Porque o diagnóstico com autismo, eles estão saindo muito cedo hoje, a gente pode se dizer que a ciência ela tem avançado muito nessa parte. Então a gente, criança com 2, 3 anos já estão com laudo aí. Então quanto mais cedo estimulada, mais cedo a criança for estimulada, mais chances ela tem de aprender, de ler, de calcular e fazer todas as suas atividades com independência, né? Sem estar dependendo de um e de outro. E outro material que também, que eu gosto muito de trabalhar com eles, e eles também gostam, é o Tangram, né? A gente tem uma criança que ela tem altas habilidades, né? Então a gente considera uma criança com altas habilidades e ela também tem autismo, né? E aí ela consegue fazer as figuras. A gente pode pesquisar na internet uma figura com Tangram, mostrar para ela que com 5 minutinhos ela faz perfeitamente a figura utilizando o Tangram. E não só o fato da figura, mas é também de já estar informando a criança as diferentes formas, né, dessas figuras, né, porque ele vai precisar usar mais tarde, quando ele chegar para o ensino fundamental 2, 6º ano, ele vai utilizar, ele vai precisar dessas informações. E aí o nosso trabalho se dá dessa maneira, né? A gente faz assim, dessa forma, e a gente continua fazendo com que a nossa criança se desenvolva, né? Aquilo que é possível, o atendimento educacional especializado fazer, nós estamos aqui para fazer. Aquilo que é competência nossa, nós temos vários recursos, não são só esses que nós utilizamos, temos outros recursos para ser trabalhado com eles, tá? Então é isso que eu tenho para falar. Bom, muito obrigada por esse momento, que devemos demonstrar sempre a importância do cuidado, do conhecimento que é sobre o autismo, que não é algo que a gente deve ocultar, temos que abranger, sempre buscar conhecimento, desenvolver, sempre temos que demonstrar que o aluno, que a criança é capaz de desenvolver tanto dentro de casa como fora. Por exemplo, sala de aula, que é o momento que ele está fora, né? Está fora de casa, ele não tem o acolhimento do pai, da mãe. Então ele tem que ser preparado para esses momentos. Então, muito obrigada, professora, pela sua... Estamos aqui com a professora, que ela é psicopedagoga da escola, a professora Leonor, e ela vai falar um pouquinho sobre o acolhimento com as famílias dos alunos. Boa tarde, professora. Boa tarde, meu nome é Leonor Castro, eu sou graduada em Pedagogia, por pós em Psicopedagogia, e estou há 10 anos aqui na Escola Fundamental Maior. A escola é uma escola acolhedora, uma escola inclusiva, portanto não poderíamos deixar, né, no papel de psicopedagogo, fazer o nosso papel de intermediar, de orientar e de fato acolher essa família. Escola e família dá certo, né? Então, alguns familiares, um diagnóstico para uma mãe, muitas vezes, com uma família, ele se torna muito forte, muito pesado, ao ponto de afetar essa família de maneira emocional, em todas as áreas de sua vida acaba afetando. Então, nós entramos, acolhemos essa família, conversamos com ela, orientamos, onde tudo começa através de uma anamnese. Essa anamnese é uma entrevista, onde nós vamos entrevistar essa família, identificar alguns pontos, conhecer esse ambiente familiar, e a partir daí vamos fazer algumas intervenções, orientações,
em relação a esse aluno, ou até mesmo tentando amenizar, né, essa preocupação, porque é normal que o pai ou então o familiar, ele tem essa preocupação, né, essa ansiedade pelo futuro dessa criança, essa insegurança, porque sabe que muitas vezes a criança que se vê, o aluno, muitas vezes ele não sabe se defender, né? Ele não tem condições, muitas vezes ele não fala, ele é não verbal, ele não sabe dizer o que ele sente e o que está acontecendo. Então a gente tenta acolher essa família, fazer com que ela sinta segurança em confiar em nós, em deixar essa criança aqui na escola, para que nós possamos fazer parte desse desenvolvimento, e nós cremos que essa criança ela é capaz, ela consegue desenvolver, e assim nós trabalhamos nesse sentido. A nossa equipe na escola do município, ela é uma equipe quase que perfeita, posso dizer. Nós temos na escola psicóloga da educação, nós temos o serviço social, nós temos técnicos educacionais, onde nós trabalhamos, nós temos os auxiliares dos alunos, onde nós trabalhamos em conjunto, em prol dessa qualidade de ensino e é um desafio, não é fácil, nós sabemos disso, porém, juntos nós somos mais fortes e nós conseguiremos sim alcançar nosso objetivo maior, que diga aí, por favor. Então, de maneira coesa, em equipe, os profissionais, o nosso maior objetivo é que essa criança, esse aluno, de fato, tenha o seu desenvolvimento e a sua autonomia para a sua vida. Obrigada. Então é isso. Muito obrigada, professora, pelo seu atendimento. E é isso. Quando estamos trabalhando as atividades dentro da sala de aula, devemos observar o jeito, o agir do aluno e qual o interesse dele ao produzir aquela atividade que lhe foi proposto naquela aula. Então, devemos adaptar a atividade de acordo com a necessidade do aluno e assim fazer com que ele possa entender sobre o conteúdo que está sendo repassado naquele momento da aula, e assim que ele possa entender e descrever, ou através de conversa ou de fala. O professor que está auxiliando não pode conversar muito alto ou apresentá-lo ou apressá-lo, pois as atividades são feitas todos no seu tempo.
Quando se faz atividades com forma geométrica, devemos fazer a associação da imagem e do objeto para que ele consiga, de fato, aprender ou identificar o que significa aquela forma, pois o aluno muitas das vezes questiona e se pergunta por que só ele faz esse tipo de atividade e os outros colegas não. Devemos explicar corretamente o motivo da atividade. Na atividade de português, matemática e ciência e outras habilidades são trabalhadas de acordo com o professor de sala de aula. Em relação às sílabas, devemos sempre falar o som de cada sílaba para que o aluno consiga associar com a imagem. É primordial para que o aluno possa desenvolver um aprendizado. Quando se trabalha os números, sempre fazemos a contagem nos dedos e as quantidades. Muitas das vezes trabalhamos a coordenação motora com precisão. Por exemplo, na hora de manusear o lápis, o caderno, devemos trabalhar com a marcação de cadastro para que o aluno consiga desenvolver cada vez mais a coordenação motora. Algo que é muito importante é na hora de adaptar as atividades. Devemos utilizar o personagem que o aluno mais gosta, ou até mesmo o objeto, pois assim acaba chamando a atenção do aluno para aquela atividade. Nos jogos de quebra-cabeça, devemos orientá-lo corretamente, sempre demonstrando como é o antes e como ele pode ser montado. Quando o aluno fizer várias tentativas e não conseguir, vamos ajudá-lo, para que ele não se sinta frustrado naquele momento. Devemos auxiliar para que ele entenda que não está só, tem alguém para ajudá-lo. E com isso devemos sempre auxiliarmos com um bom astral, para que o nosso aluno tenha um bom desenvolvimento de aprendizagem dentro da sala de aula.